Nesta casa nós zelamos por Gabriel Brazão e Benjamin Roleiser e vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Bora lá. Fala seus peixão, beleza? O Santos venceu fora de casa novamente, o Fortaleza dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. O Santos saiu da zona de rebaixamento, não é nada ainda perto do que o Santos tem que fazer nesse campeonato, mas meu amigo, que alívio, que jogo difícil, tenso, complicado. Gabriel Brazão é um monstro no gol e o Santos com Benjamin Roleiser conseguiu a vitória que foi num jogo bem difícil, cara. Bem difícil, sejamos honestos, o Santos sofreu muito nesse jogo. Sofreu demais. Teve muitas chances o Fortaleza. O Fortaleza criou bastante oportunidades. O Brasão fez uma partidaça, mas venceu. O mais importante é que venceu. E o Santos não abdicou do jogo, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo do Santos foi bem ruim, né? Bem ruim, depois das mexidas do Kleber, a gente vai falar sobre isso, tá? Mas, no geral, eu acho que o Santos não abdicou do jogo, tá? Mas vamos falar da Foot Fanatics, meu parceiro. Porque estamos aqui com 7% de desconto na loja inteira. Em todos os produtos da loja. Você tem esse cupom aqui, ó. Que você tá vendo aqui, ó. Peixão na Foot 7. Pois é. Você bota lá as coisas do seu carrinho. Coloca esse cupom, você tem 7% de desconto em todos os produtos que você colocar no carrinho. Tá bom? E em produtos já com desconto, você aplica e tem mais, tá? Pode ter produto com 30% de desconto. Você aplica, tem mais 7. Então, meu parceiro, vai lá na Foot Fanatics, primeiro link da descrição ou nesse QR Code aparecendo aqui. Você vai lá e adquire os seus produtos, tá? Tem as camisas do Santos dessa temporada, a azul tá maravilhosa, a versão torcedor, tá? Você gosta da versão jogador? Tudo bem, mas a versão torcedor já tá linda. Pode adquirir, tá? Uma qualidade impecável. Felizmente consegui as três. A Foot Fanatics me mandou tanto a 1 quanto a 2, quanto a terceira camisa. As três estão muito boas, tá? Então vai lá na Foot Fanatics, eu garanto que você vai curtir e é a melhor loja, cara. Fora que você tem desconto em todos os departamentos. Inclusive, deixa eu mostrar meu pisante. Tô usando aqui, ó. Deixa eu pegar. Esse tênis aqui, meu irmão, peguei lá também. Maravilhoso, cara. Gostoso pra caramba. Parece uma pantufa, bicho, a sensação que você tá usando. Ele é extremamente confortável, cara, esse tênis da Adidas aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Tirei do meu pé, tá vendo? Deixa eu colocar aqui ele de volta. Botei meu tênis e vamos falar da vitória do nosso Santos. Cara, eu não lembro quanto tempo fazia que o Santos não marcava 3 gols num jogo de primeira divisão, né? Eu lembro de vitórias na Série B aí com 3 gols, mas de primeira divisão, olha, eu não lembro, cara. De verdade, eu não consigo lembrar uma partida. Talvez eu lembre aquele Santos e Goiás na Vila Belmiro que foi 4-3, que o Santos marcou 3 gols. Eu acho que foi, que eu tô lembrando de cabeça agora, mas faz tempo, hein? Mas baita vitória, cara. Mais importante do que o desempenho, o resultado, tá bom? Mas vamos falar de desempenho, obviamente. Vamos falar de tudo. Principalmente aqui, da retorno das lives, tá? Eu ia fazer uma live hoje, não consegui. Hoje é dia dos namorados, cara. Né? Vou fazer o vídeo aqui, vou ficar com a minha esposa pra curtir o dia aí, à noite, o restinho de noite. E volto. Logo que voltarem os jogos depois do Mundial de Clubes aí, volto com as lives, tá bom? Então, vamos falar aqui da vitória do Santos e dos pontos positivos, principalmente, mas vamos comentar no contexto geral, né? O Santos começou o jogo sofrendo bastante com o Fortaleza que, dentro das suas características, cara, desse time do Vojvoda, geralmente tem alguns momentos que vai mal, que esse momento atual do Fortaleza é bem ruim, tá? Mas dos jogos recentes do Fortaleza, esse jogo contra o Santos foi, eu acho que, o melhor desempenho do Fortaleza em criação de jogadas, em ficar no campo de ataque, em amassar a defesa, né? Em chutes a gol. Fortaleza criou bastante nesse jogo, né? Chutou muito ao gol, buscou o ataque o tempo inteiro, foi um time arrojado, foi um time pra frente e tal. E aí, futebol é imponderável, né, gente? Tem que ser honesto. Criou muitas chances, parou no Gabriel Brazão, que fez 8 defesas, tá? Fortaleza chutou muito pra fora também, então assim, foi um time que finalizou muito, mas muito pra fora, né? Não foram um monte, vários chutes foram bem ruins, né? Fortaleza acho que deu 30 finalizações, cara, é muita coisa. Só que dessas 30, 13 foram pra fora, algumas foram muito pra fora, tá? E algumas defesas o Brazão também fez com tranquilidade, mas ele fez 8 defesas aí, pelo menos 3
difíceis e quase pegou os 2 pênaltis, né? Que a gente vai chegar lá. Mas o Fortaleza começou pressionando o Santos no campo de defesa, o Santos tentando encaixar um contra-ataque e justamente numa dessas escapadas que aí vem a genialidade do Roleiser, cara. O Roleiser e o Barreal fazem a jogada pelo lado direito, né? O Barreal faz a infiltração na área, depois de dar um passe pro Roleiser, e o Roleiser dá uma cavadinha perfeita, coloca o Barreal na cara do João Ricardo. O Barreal só tem o trabalho de tocar por baixo do João Ricardo e fazer 1-0 pro Santos, né? Uma belíssima jogada. Aí o Fortaleza meio que vai no desespero pra cima do Santos de novo e um outro contra-ataque já do lado esquerdo. O Guilherme faz uma trama muito boa com o Tiquinho, que não tá fazendo nada, uma partida bem ruim, né? Mas a bola não tinha chegado ali pra ele como pivô. E aí, numa dessas escapadas, numa boa tabela do Guilherme com o Tiquinho, o Guilherme abre e bate na bochecha da rede, faz o 2-0 pro Santos. Cara, de verdade, eu não esperava que o Santos fosse fazer 2-0 fora de casa contra o Fortaleza, tá? Não esperava. Apesar do Fortaleza vir num momento muito ruim, o Santos também vem, cara. O Santos até aquele momento era o antepenúltimo colocado. O Fortaleza é o 17º, então os dois estão muito mal. Tá, mas o Fortaleza sempre, pelo menos nesse contexto de Vojvoda, o Fortaleza sempre foi mais time do que o Santos. E hoje mostrou também que é um time bom. É um time bom. Tá num momento ruim, mas é um time bom. E esse contra-ataque aí, o Santos conseguiu fazer o 2-0. E o Santos foi um time de contra-ataque, né? Tentando as escapadas e tal. E algumas jogadas, principalmente com o Roleiser, com o Barreal, tá? O Guilherme fez uma boa partida, não só pelo gol. Né? O primeiro tempo do Guilherme foi muito bom. O Tiquinho destoou mais negativamente. No primeiro tempo, cara, eu acho que o Santos sofreu um pouco, talvez mais pelo lado do Marinho ali, né, que é o lado esquerdo da defesa do Santos, mas não porque o Marinho tava criando muito. O Marinho, por exemplo, deu várias finalizações no gol, tentou chutar várias vezes, e todos os chutes, todas as finalizações do Marinho foram muito ruins, né? Foram bem fracas. Inclusive, eu acho que quando tava 1-0 ainda, não lembro se foi depois do 1-0 ou logo depois do 2-0, o Daverson chutou uma bola na trave, né? Eu acho que já tava 2-0 pro Santos, né? Num cruzamento vindo do lado direito da defesa do Santos, o Daverson consegue se antecipar e chutar a bola na trave, né? Mas assim, Fortaleza chegou muito, mas muitas vezes bem atabalhoado, mas foi um time que ficou pressionando o Santos no campo de defesa. Isso é um fato, né? Então o Santos é o tal do soube sofrer. Hoje jogou sofrendo bastante, né? E aí o Santos consegue fazer o 2-0, tem um certo controle ali de saber escapar, e aí eu tenho que citar principalmente um Pituca jogando de 5, hoje funcionou um pouco melhor, né? A gente pediu muito o Pituca de 5 e aí a gente tem que elogiar o Kleber. Todos os técnicos, desde a volta do Pituca, não utilizaram o Pituca de primeiro volante em nenhum momento. O Kleber utilizou. Acho que o Pituca ainda está aquém. Me incomoda ele ser o capitão? Sim. Mas como primeiro volante, ele funcionou melhor, né, do que como um segundo volante. Como um camisa 5, ele funcionou melhor. Deu um pouco mais de respaldo para a defesa. E aqui eu tenho que trazer a partida de Almanac do Zé Rafael, cara. Como joga a bola, mano. Como dá tranquilidade pro meio de campo, assim, na distribuição de jogo, sabe? Tem muita tranquilidade, totalmente o domínio das ações ali. É um jogador extremamente consciente, né? Ele era assim no rival, jogava assim no rival com tranquilidade. É um cara que comanda as ações no meio de campo, né? Um jogador de muito alto nível. A gente falava até no Futirinhas, pô, esse cara nunca foi pra seleção, cara. Né? O Zé Rafael pode ser desses caras que é um baita jogador e nunca recebeu uma chance na seleção. Eu acho até o Gerson mais jogador que o Zé Rafael num contexto geral, mas assim, o Zé Rafael não tá longe do Gerson no que pode fazer. Eu acho que o Zé Rafael é até um finalizador um pouco melhor de fora da área do que o Gerson, né? O Gerson é um cara que faz gols, mas ele não finaliza tão bem de fora da área. O Zé Rafael já tem um pouco mais do que o Gerson nisso. Mas assim, são jogadores bem parecidos de nível. E o Zé Rafael nunca recebeu uma convocação. Nem tô falando agora de Santos, tá? Tô falando de anteriormente. É um jogador de um nível extremamente alto e joga demais, assim. Foi um senhor do meio de campo ali do Santos, tirando o Roleiser, obviamente, que é o cara do jogo aí junto com o Brasão, né? Partidaça dos dois. Mas o Zé Rafael foi muito bem, cara. Muito bem, né? E eu acho que houve um encaixe entre ele e o Pituca também, né? O Pituca tem mais mobilidade e velocidade do que o Rincon, né? O bom do Zé Rafael é isso, ele melhora o companheiro dele. Então a gente pode ter um acréscimo aí, talvez testar o Zé Rafael como primeiro volante e o Gabriel Bontempo como segundo pode ser uma alternativa, ou ao lado do Rian também, que eu quero ver jogar mais com a camisa do Santos, né? Então, dito isso, o Zé Rafael fez uma partidaça, cara. O Barreal foi muito bem do lado direito, principalmente no primeiro tempo, nas escapadas, e o Guilherme também.
O Guilherme hoje, ele se mostrou extremamente voluntarioso, né? Não teve aquela perna que a gente falou em alguns momentos. Em alguns momentos o Guilherme penteou demais a bola, prendeu a bola pra soltar, em vez de soltar rápido pra sair em contra-ataque. Pro Souza, umas 2 oportunidades, ele perdeu a bola e tal, mas voltou pra recompor muito rápido também, né? Deu muito trabalho pra defesa do Fortaleza no primeiro tempo. Então, assim, eu acho que teve mais coisas positivas do que negativas no contexto geral. Até o Basso e o Luan Pérez, cara, apesar do amasso muito grande do Fortaleza ali, de chegar, eles não comprometeram não, cara. Eu acho que só uma escapada do Daverson mesmo, nessa aí que ele se antecipa ao Basso pra chutar a bola na trave, que ele conseguiu efetivamente ser superior diante dos dois. Óbvio que o zagueiro tem que segurar muito mais do que o atacante tem que se desvencilhar, mas eles até fizeram um jogo bem razoável, cara. Óbvio que várias vezes a bola passou, até porque o Fortaleza pressionou o Santos no campo de defesa, então é óbvio que o time vai cruzar muito, a bola vai passar muito na frente da área, mas não vi hoje eles cedendo tanto espaços. Acho o Bastos um zagueiro fraco, mas até que encaixou, né? Eu preferi o Zé Ivaldo titular junto com o Luan Pérez, mas o Bastos, né? Mas é o que a gente sempre fala, a gente não pode se contentar do cara não comprometer, né? Ele tem que ser além de não comprometer, ser muito melhor, né? Mas enfim, no segundo tempo, eu estranhei a saída do Souza para a entrada do Zé Ivaldo, né? O Zé Ivaldo entrou como um lateral direito e foi muito mal como lateral direito, tá? Inclusive as escapadas do Breno Lopes ali, ó, passou várias vezes como quis pelo Zé Ivaldo, né? Um cara totalmente deslocado para a posição. E o Escobar foi pro lado esquerdo, né? Só que eu acho que essa mexida fez o Santos ficar muito recuado, mais recuado do que tava, né? E aí o Fortaleza foi crescendo no jogo. O primeiro pênalti, cara, vá lá, eu entendo, eu acho a regra uma merda, mas é a regra, tá? É a regra, cara. Bateu na mão do Zé Ivaldo, cara. Ele tava com a mão aberta, assumindo risco. É o tal do pênalti que a gente fala, pô, é a regra, né? Tá sendo aplicado, então foi pênalti, tá tudo certo, tá? Mas você fica pensando, caramba, mas por que eles não marcam em certos jogos pra certos clubes, né? Por que eles não marcam? Por que em certos clubes jogando eles têm excesso de análise? Vamos olhar, vamos analisar. Pô, foi pênalti, cara. O braço tá aberto, o lance é muito rápido, a bola vem de muito perto, tudo bem, mas o braço tá aberto e pela regra o braço estar aberto, você tá assumindo o risco de isso acontecer. É movimento natural do corpo, né? Você não pula com o braço pra trás, mas é um risco, né? E o futebol, ele é visto, teoricamente, para sempre beneficiar quem está atacando, tá? Por quê? Porque o importante do futebol é marcar gols, entendeu? Então, por isso que a regra vai para esse lado. Agora, o segundo pênalti, cara, que foi um lance praticamente depois do outro. De verdade, eu olhei, né? Vocês sabem aqui, vocês me acompanham. Eu não fico com essa coisa, ai, não foi, ai, tá roubando. Eu não, é muito difícil eu falar isso. Cara, eu não vi o Escobar pisar no pé do Pikachu, cara. Eu não vi o Escobar pisar no pé do Pikachu, mano. Eu acho que pisou do lado, o Pikachu sentiu ali um encosto muito leve e caiu. Pra mim é no mesmo nível de pênaltis que foram marcados aí. O pênalti do Vitor Roque contra o São Paulo, né, no Campeonato Paulista. O pênalti marcado em cima do Rafael Veiga contra o Sport no primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, aquele meio pênalti de Wi-Fi. Um pênalti marcado pro Santos contra o Corinthians na Neoquímica Arena em cima do Soteldo, que ele pisa no pé do jogador do Corinthians e é marcado um pênalti. Pra mim é esse tipo de pênalti. Pra mim é um pênalti inexistente. O primeiro foi, cara. O segundo, pra mim, eu tenho que ver alguma outra imagem, porque das que passou, pelo menos na transmissão, não vi pegando no pé do Pikachu, cara. Mas o VAR não chamou, o pênalti foi dado no campo e aqui até entendo, tá? E aqui vai um argumento que eu acho justo porque é um argumento que eu defendo geralmente, né? Quando o árbitro tem convicção e marca no campo, o VAR deixar isso acontecer. O VAR intervencionista do Brasil geralmente não deixa. O VAR de fora geralmente deixa. Porém, num lance capital, que é um pênalti, o VAR tem que se meter, cara. Entende? Às vezes num momento de, sei lá, né, de falta, de lance de jogo, que o VAR vem aqui, foi falta lá, marca e tal, e a falta não é evidente, pode ser uma falta de um lance de jogo, né, porque tem aquela de... Os árbitros na Inglaterra não marcam certas faltinhas que acho que a gente marcam. Nesse tipo de intervenção eu sou contra o VAR se meter. Agora, em pênaltis,
em impedimentos, o VAR, né? O VAR tem que se meter porque realmente é preponderante aí no lance, não é só o critério do árbitro em si. Mas enfim, o VAR não se meteu, o pênalti foi marcado. E o Brasão foi muito bem nos 2 pênaltis, tá? Ele quase pega o primeiro, passa muito perto, o Pikachu bate muito bem. No segundo, por sorte, a bola do Pikachu passa, porque o Brasão foi muito bem de novo, né? Gostei até da provocação de um pro outro ali. Vai de novo que eu pego. E o Brasão quase pegou. Enfim, o Fortaleza empatou. Sendo justo, o Fortaleza buscou o resultado, né? Fez por onde. O interessante é que o Fortaleza só conseguiu passar da defesa do Santos. Óbvio, tem a bola na trave e tal. Só conseguiu passar por causa de pênaltis, né? O Brasão, no jogo mesmo, era uma barreira intransponível, né? A bola não passava nem a pau ali por ele. Inclusive, ele fez, acho que 3 grandes defesas, né? Inclusive, um pouco antes aí, ele fez uma defesaça num chute do Lucero que ele bota o pé e a bola sobe, passa por cima do gol. Assim, partidaça do Brasão, cara. De almanaque mesmo. Você pensa, cara, o que o goleiro tem que fazer num jogo? Você bota esse jogo do Brasão aí. Que ele foi muito bem, cara. Muito bem mesmo. Aí o Fortaleza conseguiu empatar e aí o Santos estava entregue, porque as mexidas do Kleber não foram boas, cara. Eu não gostei da entrada do Zé Ivaldo para tirar o Souza. Eu não acho que o Souza tava comprometendo defensivamente a esse ponto, sabe? Então, para mim, eu teria mantido o Escobar do lado direito e o Souza do lado esquerdo. Por quê? Quando ele faz isso, ele bota o Zé Ivaldo e deixa o Escobar na esquerda, ele puxa o time para trás. Porque o Zé Ivaldo não vai subir como o Escobar subia, né? E o Escobar não sobe do mesmo tanto que o Souza sobe. Então ele puxou o Santos todo para trás, tirou velocidade, porque o Zé Ivaldo é muito lento, não é um jogador rápido, né? É bem mais lento que o Escobar, e o Escobar é mais lento do que o Souza. Então você tira um pouco da velocidade de puxar um contra-ataque. Você chama outro time para cima de você. Já tava em cima, você tava com escape, né? Primeiro tempo você tava com o time bem posicionado para puxar contra-ataque. E aí você puxa mais o seu time para trás, o outro vai para frente, você tira um pouco da válvula de escape, que é passagem do lateral, o lateral auxiliando o ponta e tal. E não, né? Ele fez exatamente o inverso. Ele puxou o time para trás e o Fortaleza foi amassar o Santos no segundo tempo, cara. Aí foi um ataque contra a defesa mesmo, porque o Santos não tinha saída. As saídas que o Santos tinha, o Fortaleza parou todas com falta. Todas com falta para amarelo. Inclusive, uma delas, para mim, era para vermelho. Que é a falta do Davi Luiz contra o Guilherme. O Guilherme tava em direção ao gol, só tinha o Davi Luiz e ele fez a falta. Qual que é o critério do árbitro aí? Último homem, não precisa ser violento, cara. Se o jogador tá em direção ao gol e é marcado esse tipo de falta, tem que ser vermelho. E eu dou um exemplo naquele Botafogo e Palmeiras, aquele 4-3, a expulsão do Adrielson. O Rony tava muito mais pra lateral, o Adrielson era o último homem, o Rony cortou pra partir em direção ao gol. Se ele vai fazer o gol ou não, não importa. Mas era uma chance clara. E foi dado o cartão vermelho, porque o último homem fez uma falta. Nem violenta foi, mas fez uma falta para cartão vermelho. Qual que é o critério do Zanovelli nesse tipo de lance? Se o Davi Luiz era o último homem, não tinha cobertura da zaga do Fortaleza. O Guilherme ia sozinho para frente do João Ricardo. Eu não entendi o critério. Então, o Santos foi muito prejudicado nesse lance. Já acho que foi prejudicado no pênalti. E foi prejudicado nesse lance do Davi Luiz também. Né? Teve falta do Zé Wellison também para cartão amarelo, que ele recebeu, né? O Davi Luiz ficou só com o amarelo aí nesse lance, ficou muito barato. O VAR não se meteu de novo, e aí tinha que se meter, porque é aplicação de regra, gente. Não é tipo, interpretação do árbitro. Não, é aplicação de regra. O último homem é cartão vermelho, cara. É isso, não tem conversa. O último homem, cartão vermelho. O Guilherme não tava indo pra lateral, chutar a bola na bandeira de escanteio. Ele tava partindo em direção ao gol. Ele tava em diagonal, fazendo o facão em direção ao gol. Tava com a bola controlada. O Davi Luiz fez uma falta pra vermelho. Sabe, assim, aí você não quer ficar reclamando de arbitragem e tal, mas são lances capitais, cara. 2 lances capitais. O Santos poderia ter saído derrotado desse jogo por contexto de jogo. Fortaleza atacou mais, chutou mais, a bola passou e ganhou o jogo. Agora, da maneira que aconteceu, graças a Deus o Santos venceu, mas o Santos foi prejudicado nesse jogo. Pra caramba, velho. Pra caramba. Do pênalti eu preciso olhar de novo, tá? Essa é a minha impressão do lance do pênalti. Agora, do cartão do Davi Luiz, não tem conversa. É o último homem e é cartão vermelho. É só a regra, só. Isso aqui é aplicação básica de regra. Todo mundo sabe disso, sei lá, há 40 anos, que o último homem é cartão vermelho. Só o Zanovelli que não sabe a própria regra do futebol pra aplicar, bicho. Não tem conversa, não tem desculpa. Não tinha cobertura, era só o Guilherme e o João Ricardo.
enfim, né, passou batido. E o Fortaleza, toda vez que o Santos tinha uma chance de escapar, fazia essas faltas, de matar contra-ataque, de segurar, né, de matar o lance e tomar cartão amarelo. Fez isso do lado direito, com o Barreal e Bom Tempo, fez isso depois com o Roleiser, só o Zé Wellison fez com o Roleiser, depois o Brits fez também, eu não lembro se o Brits fez para cartão amarelo, mas fez falta assim também, o Davi Luiz fez essa com o Guilherme, então toda vez que o Santos tinha uma escapadinha, era isso que acontecia, né? Gostei muito da entrada do Bom Tempo. Depois que ele entra, ele encaixa muito ali no meio de campo. Acaba saindo também pro lado direito. Tem uma troca interessante com o Roleiser, ele se aproximando bastante, né? E eu acho que quem entrou muito mal, além do Zé Ivaldo, foi o Tassiano. Meu Deus do céu, cara. O Tiquinho tava mal, mas ainda assim participou de uns lances do primeiro tempo. O Tassiano, ele entrou justamente na função que a gente fala, pô, o Tassiano tem que ser um 9, né? O cara pra brigar no meio da área ali. Cara, o Tassiano entrou e ele não fez absolutamente nada. Inclusive, o único lance que o Tassiano conseguiu fazer alguma coisa é quando ele já entra mais pro lado direito, que é quando o Kleber mexe e coloca o David Washington no jogo, né? Tira o Barreal para colocar o David. Aí o Tassiano vem para lado direito, pro David jogar centralizado. Aí o Tassiano volta até a linha de defesa, recupera uma bola para marcar, ele é bom, tá? Recupera uma bola, sai em contra-ataque e eu acho que é o Bruno Pacheco que faz a falta de amarelo. Que ele tava saindo, que ele faz uma boa tabela com o Roleiser, que o Roleiser dá um tapa na bola de calcanhar, o Tassiano sair disparada pro campo de ataque e o Bruno Pacheco faz uma falta também, né, para matar o lance. Então assim, o Fortaleza pressionou o Santos no campo de defesa? Pressionou. Mas o Santos teve alguns momentos de escape mesmo. É que o Fortaleza no primeiro tempo, o Santos conseguiu construir as jogadas e finalizar no gol. No segundo tempo, toda vez que o Santos escapava minimamente, o Fortaleza quebrava o lance com falta. Né? Então foi a alternativa do Fortaleza para tentar controlar o jogo. Tanto que, ó, eu vou até pegar aqui quantos jogadores do Fortaleza tomaram cartão. Davi Luiz, que era para ser vermelho, o Bruno Pacheco, o Zé Wellison e o Marinho. O Marinho também fez uma falta para parar contra-ataque, tá? As 4 faltas do Fortaleza de cartão amarelo, inclusive acho que ser vermelho do Davi Luiz, foram em lances do Santos saindo em contra-ataque. Todas elas, tá? O Roleiser também tomou uma falta para cartão amarelo num lance parecido. Merecido o cartão amarelo, que também foi lance de parar contra-ataque. Só a do Davi Luiz era para vermelho porque era o último homem, tá? Então, assim, foi um time que no segundo tempo mandou mais no jogo, sim, o Fortaleza. Só que ele fez essa escolha de macetar os lances parando com falta, né? Mas aí vem a genialidade do grande jogador, do diferente, para isso que ele foi contratado, o jogador mais caro da história do Santos, Benjamin Roleiser, né? Benjamin Roleiser, como ele mesmo disse, faz uma bela jogada pelo lado direito, junto com o Gabriel Bontempo, abre o espaço e chuta de fora da área. A bola caprichosamente bate na trave nas costas do João Ricardo e acaba entrando. O Santos conquista sua vitória, né? Num jogo bem difícil, um jogo que o Santos sofreu bastante, num jogo que um placar justo poderia ser um empate ou até uma vitória do Fortaleza. Eu acho que é um jogo franco aí. O Santos soube aproveitar as chances que criou, né? O Santos chutou pouco para fora, foi bem consistente quando chegava no ataque, né? Então, gostei dessa parte do Santos, pelo menos saber trabalhar a bola quando esteve com ela. Foi um time que soube trabalhar a bola. E a gente vê, agora eu posso falar, a evolução. Nos últimos jogos, a gente vê o time melhorando o seu desempenho. Jogou razoavelmente bem contra o Vitória, principalmente no primeiro tempo. A vitória de 1-0 não traduziu o que foi o jogo. O Santos criou para ganhar até por mais. Segundo jogo contra o Botafogo, o Santos jogou bem melhor que o Botafogo, acabou, né? Tudo que aconteceu do Neymar, a cagada dele e tal, e o Botafogo fazer um gol no finalzinho, né? Mas o Santos deveria ter vencido aquele jogo, porque jogou bem melhor que o Botafogo. E nesse jogo aqui, acho que a gente pode usar até o mesmo contexto parecido aqui com o Fortaleza, só acho que, diferente do Botafogo contra o Santos na Vila Belmiro, o Santos atacou muito mais do que o Botafogo tinha atacado o Santos na Vila. O Santos chegou muito mais ao ataque contra o Fortaleza. Então, eu acho que se fosse empatado não seria um absurdo o placar também, né? E o Santos foi muito contundente quando chegou até o ataque. Então, construiu bastante e quando finalizou com qualidade. E aí a gente tem que destacar os positivos aqui, que é Roleiser, Zé Rafael, a entrada do Gabriel Bontempo foi muito bem também entrando, né? Mas que da linha, o Roleiser e o Zé Rafael para mim foram os melhores, assim, por muito. O Barreal, o terceiro colocado, se eu for escolher, né, da linha, mas o grande nome do Santos se chama Gabriel Brazão, cara. Óbvio que o Roleiser ganhou o craque do jogo, porque deu uma assistência e fez um gol. O Brazão segurou tudo e mais um pouco ali no gol, né? Vai ter gente que vai falar, ai, não pega pênalti. E é mentira, né? Ele pega pênalti, não vai pegar todos, mas foi muito bem nos pênaltis também, quase pegou os dois.
O Pikachu é um baita cobrador de pênalti também, a gente tem que entender isso, né? E, enfim, o Santos venceu, o mais importante é isso, o Santos sai da zona de rebaixamento, deixa eu só olhar se sai de vez ou se tem chance de entrar de novo. O Santos vai para a 15ª posição nesse momento, né? Eu acho que o Santos sai de vez da zona de rebaixamento, né? Porque a rodada não vai ser completa, os times que já estão no Mundial não vão jogar nessa rodada. Então o Santos dorme o Mundial todo fora da zona de rebaixamento, dá para um pouco mais de tranquilidade para respirar e para construir um time novo, né? Os reforços que podem chegar, o Puado, o Mike, né? Se vai ter a história do Martirena mesmo, se vai tentar novamente o Thiago Maia. O Santos precisa se acertar para dar um salto de qualidade pro restante do campeonato. Tem time para melhorar, cara. Quando eu sempre falei, né? Fazer a campanha de rebaixado, futebol era paupérrimo, mas, né? Eu até falei nos vídeos atrás, falei, cara, não tem esperança mais nenhuma no Kleber. Eu continuo sem esperança. Eu acho melhor a gente ficar nesse nível, né, de esperar sempre o pior para ficar positivamente surpreso quando melhorar. Então vamos jogo a jogo, né? O Kleber vai ter um tempo riquíssimo para poder trabalhar. O time para agora, vai ficar 15 dias parado de férias. Eu sei que muita gente se incomodou com isso, eu também fiquei incomodado, mas é a lei, tá? Eu já expliquei num vídeo, mas eu vou repetir. O Santos precisa, né? Todos os times que não vão para o Mundial de Clubes, eles vão dividir as férias do final do ano em dois, né? Por quê? O calendário do futebol brasileiro vai até o dia 21 de dezembro. É um calendário muito extenso, vai ser bem complicado, né? Se não acontecer nada de errado, acaba dia 21 de dezembro, tá? Pode ser que dê. Se acontecer, infelizmente acontecer coisas que aconteceram no ano passado, como as enchentes no Rio Grande do Sul, que eu acredito que não vão acontecer de novo, tomara Deus, né? Já atrapalhar o calendário de novo. Então você praticamente se estenderia até 2026. Acredito que vai se encerrar no dia 21 de dezembro, né? E aí, cara, as férias ficariam muito complicadas, porque se daria, a partir do dia 21 de dezembro, 30 dias de férias, que é lei, os caras voltariam só em 21 de janeiro, já com o Campeonato Paulista acontecendo, apesar da supressão de datas. Agora você divide de 15 em 15, eu acho que quem não foi pro Mundial acaba se beneficiando um pouco dessa coisa. Mas eu até falei no vídeo passado, falei, cara, dane-se o estadual, velho. O importante é o foco agora, treina agora, parceiro. Mas enfim, vão parar, tá? Vão dividir, e assim foi feito por todos os times que não vão pro Mundial de Clubes. Baita vitória, cara. Muito importante esse resultado. E enfim, a gente dá uma respirada aí nesse campeonato e tentar construir passo a passo agora uma campanha melhor, né? Vamos com a renovação do Neymar, mas a gente tem qualidade nesse time, cara. O Rolaser é um baita jogador, o Barreal foi um acerto, acabou sendo um acerto muito importante. O Zé Rafael é um baita acerto também. A gente critica as cagadas, né? Léo Godoy, Tiquinho, que até agora não se mostraram. O Léo Godoy, inclusive, já foi embora, graças a Deus, se mostraram bons, mas a gente tem que elogiar os acertos. O Zé Rafael, Rolaser, Barreal são baita acertos, né? Baita acertos. A saída do Soteldo foi um baita acerto também. Tomara que o Guilherme consiga performar nesse nível, que eu acho que é um nível muito bom, né? Não precisa ser, não precisa ser o astro estrela todo jogo, mas é uma performance boa. O que ele entregou hoje foi o que a gente sempre esperou dele. Um jogador que faz o simples, sem rebuscar demais os lances. Quando ele tentou pentear demais a bola, você via que tinha certa dificuldade. Quando ele fez o simples, passou, tocou, puxou pro meio e bateu, tabela, 1-2, funciona. Se ele fizer isso, a gente tem um bom jogador no nosso time, entendeu? Acredito que é muito por isso aí. E se o Neymar renovar, né, que a tendência é essa, e tiver bem fisicamente, cara, o encaixe vai ser muito bom. Vai ter tudo para dar certo, né? O Neymar de falso 9, né, sendo essa referência na frente, na construção. O Santos que ataca num 4-3-3 e defende num 4-4-2, né? O Rolaser quando volta, o time volta, ele é o segundo atacante, ele marca na frente para justamente ser um cara do encaixe, né? Do último passe, do enganche com o trio ofensivo. E ele ao lado do Neymar só tem a crescer. É um baita jogador, cara. O Santos contratou um baita jogador, tá certo? Quero saber a sua opinião. A gente se vê nos próximos vídeos. Amanhã eu tô aí com mais conteúdo, tá bom? Um beijo pra todos e vamos comemorar essa vitória aí que foi muito importante. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.